O Agenda.Artes está de regresso, já sabe, vamos estar consigo nos próximos minutos para lhe dar a conhecer algumas sugestões culturais. O Museu Nacional de Imprensa abriu as portas a mais uma edição do Porto Cartoon, este ano com o tema A Crise. Uma mostra patente também pelo resto da cidade do Porto. Este ano o tema do Porto Cartoon é a crise. Sim, um tema que no fundo não tem nada a ver com a realidade que acontece, e foi por isso que todo o mundo chegaram, eu diria choveram, cartoons a caracterizar aquilo que é o olhar dos cartunistas sobre esse tema tão pouco conhecido que é o da crise. Qual foi o cartoon vencedor? É um cartoon do romeno Ignarte, muito interessante e muito inteligente, porque assinala aquilo que no fundo é uma boa marca para a situação de crise em que nós vivemos. Mostra um cliente a ser servido num restaurante e o empregado está a desenhar um prato e o cliente está a desenhar uma nota. E portanto o que é que nós vemos? Vemos que há aqui um jogo. Não me dás a nota? Não te dou o prato. Não comes se não pagares. Não pago se não me servir. O que significa, do ponto de vista de uma leitura que se pode fazer, um quadro muito interessante, que é o de que no fundo esta crise, as crises no fundo, são resolvidas muito poucas vezes sozinho. Ninguém pode resolver a crise. A crise é algo dual, em que intervêm várias figuras, várias situações, várias instituições, e este cartoon mostra isso, mostra que é preciso solidariedade, é preciso esforços conjuntos para se conseguir ultrapassar a situação que vivemos. Mas o Porto recebe também este Porto Cartoon. Um pouco por toda a cidade podemos ver algumas peças do Porto Cartoon. Sim, isso no fundo corresponde a uma prática do Museu Nacional de Imprensa e do Porto Cartoon. Desde o ano passado o Porto é considerado capital do cartoon. E nessa medida, seguindo uma lógica de descentralização que tem sido uma marca da nossa linha de trabalho, resolvemos espalhar pela cidade, e portanto está em processo de desenvolvimento exatamente isso, a colocação de vários cartoons em diversos sítios, livrarias, restaurantes, cafés, no fundo os espaços públicos, em metro, estações de comboio também. A ideia é no fundo fazer com que a cidade respire humor nesta altura de verão, e ao mesmo tempo estabelecer aqui uma marca que vá atrás daquilo que corresponde à implantação de esculturas que estamos a fazer pela cidade. No ano passado nós colocamos na Avenida dos Aliados uma pequena peça escultórica do arquiteto Cisa Vieira, junto do Espelho d'Água, portanto perfeitamente adequado do ponto de vista do plano urbanístico àquela zona, e este ano no Castelo do Caijo inauguramos uma escultura em ferro já significativamente grande e que fica a marcar o desenho vencedor. Isso significa que numa rota ou num trabalho que estamos a fazer no sentido de criar um roteiro do humor, já temos 2 marcadores na cidade. No futuro teremos vários, o que significa que poderemos fazer com que a cidade seja conhecida através do humor internacional que nela se vai implantando. Temos também este ano, dentro do Porto Cartoon, uma exposição do humor brasileiro, que está integrada no Porto Cartoon, e uma outra que é de um chinês que quem vê aqueles trabalhos não diz que é de um chinês que se trata, porque de facto é um humor extraordinariamente universal e que está num centro comercial próximo do Porto, do Alchavita, e que é muito curioso ver como
de certa maneira dá a ideia de que o humor, o desenho humorístico, atravessa fronteiras e absorve culturas e ultrapassa-as inclusivamente, que é muito interessante verificar a forma subtil como ele toca em algumas questões da China, mas também como ele vê diversos problemas que qualquer cartunista do mundo, digamos assim, veria quase daquela forma. É ver a crise com humor. É ver a crise porque, no fundo, é ver a crise com humor, porque o que eu acho que a crise mostra de uma forma significativa é que não há crise nenhuma. Não há crise no humor. E é saudável que não haja crise no humor, porque isso significa uma capacidade de usar a nossa inteligência para exorcizar a crise através do rir, através do riso inteligente, através da reflexão que muitos destes desenhos deixam sobre as origens da crise, das crises e sobre a forma de as ultrapassar. Deixo-lhe agora mais informação cultural no Artes em Cartaz. Filme Noir, espetáculo criado no âmbito do projeto Emergentes, uma iniciativa do Teatro Nacional Dona Maria II, que visa estimular novas linguagens artísticas, o surgimento de novos criadores e a produção de dramaturgias contemporâneas. Filme Noir, da autoria de André Morraças, é um espetáculo de teatro, construído a partir de um género específico de cinema. O filme negro, muito em voga no pós-guerra, tem como base de trabalho o predomínio das personagens masculinas, próprio desses filmes, o poder das personagens femininas, o confronto entre o bem e o mal, os diálogos, as maneiras de vestir os temas, crimes, adultérios, roubos. Como resultado, nasce no palco uma história contada por imagens cinematográficas, uma peça a não perder até dia 8 de junho. O Projeto Estúdios nasceu em 2008, fruto da parceria entre o Mundo Perfeito e o Teatro Maria Matos, com a ambição de ser um espaço de encontro entre artistas portugueses e estrangeiros, de experimentação e de risco. Agora, em 2009, este projeto reúne 4 criadores portugueses e 4 criadores brasileiros, que juntos vão apresentar 3 espetáculos diferentes em 3 fins de semana de julho. Cada um destes espetáculos será preparado em apenas uma semana. Serão 13 espetáculos sem rede, agarrados à energia do imprevisto. Uma peça a não perder no Teatro Maria Matos até 25 de junho. Madame Godard consegue cruzar as mais dispares influências. Um espetáculo a não perder no dia 11 de junho. Maria João preparou um novo disco para comemorar 25 anos de música, Chocolate, que recuperou a mesma formação instrumental de 1983, embora se mantenham apenas 2 dos intervenientes do quinteto Maria João, a voz, naturalmente, e o piano de Mário Lajinha. Entre os temas originais presentes no disco, com letras de Maria João e música de Lajinha, contam-se também alguns standards, completando-se deste modo a ponto com a gravação de 1983. Um concerto a não perder no dia 8 de junho. Eliane Elias é uma verdadeira jazzwoman. Ainda que recentemente reconhecida no Brasil, Natal e em Portugal, Eliane é considerada uma das melhores pianistas e intérpretes de jazz da atualidade. É considerada uma das melhores pianistas e intérpretes de jazz da atualidade. Filha de uma pianista clássica, começou a tocar piano aos 6 anos, sendo que aos 17 já se apresentava com o repertório escrito por si. Depois de uma tour acompanhada por Eddie Gomes, foi encorajada a mudar-se para Nova Iorque, cidade que acolheu o seu talento. A sua mistura de jazz tradicional com ritmos e harmonias brasileiras chamou a atenção da prestigiada editora de Jazz Blue Note. Bossa Nova Stories, Eliane Elias em Gandarinha, a não perder no dia 14 de junho. A Agenda Ponto Artes fica por aqui. Estamos de regresso amanhã.